E aí, galera, Roger Guedes marca 2 gols e livra a equipe do Corinthians aí de mais um resultado negativo. O Corinthians jogando muito bem em casa na Neoquímica Arena e vence a equipe do Fluminense por 2-0, né? Essa vitória tira o Corinthians da zona de rebaixamento. O Corinthians vai chegando a 8 pontos, 14ª colocação, né? Vitória importantíssima da equipe do Corinthians, e vamos acompanhar o que o técnico Vanderlei Luxemburgo, professor, falou dessa partida. Tudo, tá com tudo. Entregando, mas quando chega na entrada da área, está bem distribuído o time para poder finalizar, mas sem aquela finalização, né, contundente, né? E eu acho que nós encontramos ali aquele espaço ali do Yuri com o Roger, que eu venho trabalhando há bastante tempo, dos dois serem atacantes, né? São jogadores que se buscaram bastante no jogo hoje. Tivemos finalização de fora da área com o Maicon, que pega bem na bola. Uma série de coisas aconteceram boas, a volta do Renato ao time, né? Depois de cirurgia. O espaço ali na entrada da área me recorda muito bem que o Fluminense fez isso muito bem feito contra o Flamengo, né? Com um jogador a menos, né? Diminuir o espaço do Flamengo ali, né? Então ali é complicado. Ele tem que ter um passe muito preciso quando você congestiona a entrada da área, né? Então os jogadores estão de parabéns. Essa vitória ela é um percentual meu, né? De 30% e 70% dos jogadores. Eles construíram a vitória. Que eles competiram do primeiro minuto ao último minuto do jogo. Mas eles competiram muito mais no segundo tempo, porque não foi só questão de marcar, competir, roubar a bola do adversário. Nós roubamos muita bola e criamos contra-ataque em função da roubada de bola. Então acho que a competição no segundo tempo foi muito mais aquela que nós esperamos deles. Boa noite, Luxemburgo. Além da competição, além do fato do time competir mais, essas últimas partidas, o time não sofreu gols contra o Argentino Júnior, também não sofreu gols e hoje conseguiu a vitória. Mas antes mesmo de transformar aquilo que vinha sendo trabalhado em resultado, você acha que a equipe, já desde o Argentino Júnior, pela própria postura que vinha tendo defensivamente também, já vinha ganhando confiança, ainda que a vitória não tivesse chegado? E hoje tenha sido só o ato final, entre aspas? Eu sempre acreditei no que nós estamos fazendo, porque internamente eu procuro falar isso, porque aqui é uma coisa, a entrevista, vocês são profissionais, tem que analisar as coisas que estão acontecendo, mas eu tenho aqui uma série de coisas que eu tenho que ter muito, ser bem mais comedido e falar algumas coisas que eu posso, outras que eu não posso, de repente usar vocês com inteligência, né, para poder passar a nossa mensagem, né? E eu sentia que nós estávamos próximos de ganhar. Contra o Argentino Júnior, uma bola muito limpa, né, com o Murilo, de repente aquele gol ali, se fosse um momento mais leve, mais tranquilo, a bola bate e entra. Né? Então, quer dizer, não entrou. Um gol lá mudaria toda a história do jogo, né? Sairia na frente, né? Então, acho que os jogadores estão de parabéns, estão querendo. Então, nós temos um grupo bastante forte, unido, né? Surgem muitas coisas, né? A gente não tem que ficar falando muito, mas surgem muitas coisas que fulano não fala com o outro, sabe aquelas coisas assim que começa a surgir uma opção de informação que sempre quando você está num momento de estabilidade, surgem muitas informações de muitas coisas que às vezes não existem. Até porque às vezes quem fala, na grande maioria, são colunistas que nem lá no CT vão ter informação de fulano. Mas será que essa informação é precisa? É off, mas será que esse off é preciso? Né? Por exemplo, teve um hoje que deu off, né? Deu lá, né, de informação de off, que o Fábio ia jogar, porque eu treinei ontem, até porque eu sabia que tinha uma história aí, né? E eu coloquei o Fábio para treinar. Ele deu time com o Fábio. Ele foi depois e falou assim: não, mas pode mudar. Isso é um tipo de. Faz parte do jogo, isso é bonito, isso é legal, isso faz parte do futebol. Boa noite. Quero te perguntar primeiro o quão esse resultado é importante, já pensando para quarta-feira, né, uma decisão e que, no caso, até esse resultado serve para levar a decisão para os pênaltis. E se me permite uma segunda pergunta sobre o Pedro, que não foi para o Mundial e de lá para cá não foi mais utilizado, se é apenas uma opção sua mesmo ou se tem algo por fora disso. Obrigado. Algo por fora disso, meu, é muito... Desculpa, eu vou te responder. Eu vou te responder. Mas algo por fora disso, você insinua que tem alguma coisa. Não existe algo por fora disso. Não, na pergunta não, você insinua. Pergunta insinuando que tem alguma coisa. Né? E não tem nada disso. Pedro é um menino de 17 anos, que eu coloquei para jogar um jogo importante, e ele precisa de amadurecer um pouco mais.
Só isso. Não é porque eu pedi para ele não ir para o Mundial, que eu tenho a obrigação de colocar. Ele é um jogador que vai fazer sucesso no Corinthians na carreira dele. Só que às vezes os empresários querem forçar uma situação que ainda o menino pode não estar preparado para uma situação. Então, com calma, as coisas vão acontecer. Entendeu? Essas coisas são muito complicadas, né? Porque a pergunta pelo cara que não está jogando, hoje temos motivos do Corinthians, hoje, tantos motivos para que o Pedro nem fosse citado, com todo respeito à pergunta, que tiveram diversos motivos dentro do jogo para que não citasse o jogador que não entrou no jogo e não participou. Eu até respeito a tua pergunta, mas teve motivos demais para falar de outras coisas, né? Com respeito à primeira pergunta, que foi? A torcida do Corinthians, ela sabe identificar quando os seus jogadores se doam pelo resultado. É uma competição que aí nós vamos sair com desvantagem, mas são 180 minutos. Nós jogamos 90 minutos, saímos de desvantagem, temos agora 90 minutos mais um acréscimo para buscar a diferença. Corinthians é Corinthians. Corinthians, quando está assim, é complicado. Também quando começa a vir assim, também é um foguete, né? Então, a torcida do Corinthians é fantástica, ela viu hoje ela atuando junto com a gente. Olha que nós estamos num momento difícil, né? Eu queria falar de um jogador hoje que não viajou com a gente, né? Viajou com a gente, mas não pôde jogar, que foi o Cássio. Ele perdeu 3,5 kg, porque ele está com uma gripe muito forte, né? Perdeu 3,5 kg e foi o Cássio que nós conhecemos. Guerreiro, determinado, fazendo defesas importantes, né? E aí, assim, o futebol é muito legal. A gente tem que ver muito, eu procuro ver o lado bom, né? Antigamente a gente discutia mais com vocês, agora está mais calmo, né? É de ver o lado bom, né, cara? Pô, nós ganhamos o Carlos Miguel, né? Eu não conhecia ele jogando, pô, falei, caramba, que jogador, parece um veterano. Então temos um jogador preparado para poder amanhã, quando o Cássio parar de jogar futebol, já está preparado aqui, entendeu? Não que o Cássio amanhã, não, tem uma longevidade ainda para poder. E você vê o Cássio hoje debilitado, entre aspas, porque senão a gente não colocaria para jogar. Mas é um jogador que gosta de decisão, cara, não quer ficar fora de uma decisão. Se ele estiver debilitado, ele vai a si mesmo, ele quer participar da decisão. Então eu queria elogiar o Cássio, porque é o capitão da equipe, tem que ser exemplo. Capitão de equipe a gente acaba em campo amarrado, mas tem que jogar, para servir de exemplo. Boa noite, Vanderlei. Queria te ouvir um pouco sobre a importância dessa vitória para a confiança do time, para o ânimo da equipe. Costurando um pouco com a volta do Renato Augusto também, a gente ouviu durante algumas semanas como a primeira vitória seria importante para o time voltar ao normal, vamos dizer assim. Queria te ouvir sobre isso, por favor. Cara, assim, né? A vitória traz uma confiança um pouco mais tranquila. Nós estávamos na zona de rebaixamento, estamos na zona de rebaixamento. Estamos em 14º colocado agora, me parece que é 14º, né? E aí, quer dizer, tudo bem. Aí vamos falar assim, né? Da confiança, acho que o Renato voltou, o departamento médico praticamente vazio, né? Isso é muito bom. E aí eu vou citar uma situação que, assim, a gente está internamente, a gente vê as pessoas falarem, né? O Yuri passou uma bola pro Roger, né? E fez o gol, né? Lá, né? Aí que ele se buscando. Aí o Roger foi passar pro Yuri. Só que ele, olha só como é que a coisa começa a mudar. Ele foi passar pro Yuri e a bola entrou. Quer dizer, então tá começando a mudar um pouquinho, né? Que ele ia passar pro Yuri, nem chegava nem no Yuri, nem ia para fora. Agora ela não passou pro Yuri e a bola entrou. Então, quer dizer, tá começando a mudar as coisas porque faz parte do futebol. Você não vai perder sempre e não vai ganhar sempre, né? O importante é nós olharmos sempre aquilo que você pode objetivar lá na frente. E eu vejo o Corinthians, eu falei, eu acho que umas derrotas que nós tivemos lá atrás, eu falei, olha, eu vejo o Corinthians se competir, se nós crescemos no trabalho, disputando vaga de Libertadores. E eu continuo afirmando que o Corinthians, ganhando hoje do Fluminense, que é uma equipe difícil de ganhar, que nós competimos como tem que competir, na nossa casa, na arena, tá? Nós vamos olhar para frente, porque é o Corinthians. É um trabalho em busca de coisa grande, entendeu? Então, o jogo de quarta-feira não está acabado, o Atlético não classificou, tem que ganhar da gente, ou empatar da gente, ou ganhar, perder de 1-0 para poder classificar. E nós temos um jogo em aberto, com uma desvantagem, mas nós temos que estar preparados para jogar uma decisão. E depois temos o Libertadores, depois temos o Campeonato Brasileiro para começar a avançar. Pegamos uma tabela complicada, foram uma sequência de jogos difíceis, né, em sequência, né? Então, eu acho que esses jogos aí são bons. Quando você está preparado para enfrentar, é bom. Porque uma vitória contra o Fluminense valoriza o trabalho, né, dos jogadores. Lucha, boa tarde. Hoje, à frente dos volantes, o Corinthians tem pela direita o Adson, que é um jogador de velocidade, mano a mano, insinuante. Pela esquerda, o Maicon, um jogador que está lá muito também pela capacidade de recomposição para deixar o Guedes um pouco mais à frente. E o Guedes centralizado como um segundo atacante. Num cenário que o Renato está voltando,
A entrada dele requer uma mudança de esquema ou você acha que ele consegue se encaixar com o que o Corinthians tem hoje no time titular? Meu calma, você não é auxiliar técnico do cara do Atlético? Por que eu vou falar isso tudo pra você agora? Pô, tu tá me esnucando, cara. Vai manso, pô. É complicado, eu vou falar isso não, cara. Mas a pergunta foi nóia, cara. Vou ficar te devendo essa. Posso dever? Pode dever. Professor, boa noite. Fala, Pedro. Rádio Bandeirantes. Primeiro, te parabenizar agora publicamente por liberar a volta da imprensa ao treinamento. Legal. A gente precisa muito disso e você agora, mais uma vez, libera. Eu sempre fiz isso nos clubes em consenso com a assessoria, com os dirigentes, né? Sempre é bom vocês assistirem o treinamento, ter imagem para vocês, ter a coisa, além de nós termos a imagem no TV Corinthians, passar para vocês, mas vocês estando lá vendo é outra coisa. Eu acho que é legal. Professor, a gente até lembrou na Rádio Bandeirantes, nessa semana, o Alexandre Pretzel, o nosso jornalista, daquela sua frase, né, que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Né? Você acha que o Corinthians teve medo nos últimos jogos, professor? Não. Cara, foi uma mudança de trabalho, criando uma situação totalmente diferente, né? Ajeitando tudo, ajeitando esquema tático, ajeitando uma série de circunstâncias, e você está com uma estabilidade. O Corinthians, quando está com uma estabilidade muito grande, é complicado, né, rapaz? Até os mais experientes sentem, é complicado. Então, vinha um momento muito difícil. Eu vi aqui, em momento algum, eu saí dando pancada nos meus jogadores, botando meus jogadores expostos, né? Eu sempre vim aqui, conversei com vocês, falava, isso aqui é assunto interno, isso aqui é assunto interno, a gente vai discutir lá dentro. Mas aconteceram muitas mudanças boas, né? E eu acho que a maior mudança que nós tivemos foi a mudança de comportamento dentro do jogo, independente de quem vai jogar, né? Então, acho que isso é uma coisa que a vitória ia chegar e chegou num momento importante contra um time que é uma das equipes melhor, bem mais bem trabalhada, uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Boa noite, Vanderlei. Hoje você enfrentou o Fluminense, que é uma das equipes, acho que mais peculiares da América do Sul, na maneira de jogar, na maneira de se posicionar, e vocês até conseguiram sair bem. O Cano participou pouco do jogo, o Ganso teve dificuldade de jogar em alguns momentos. Como foi a preparação para enfrentar o Fluminense? E na segunda etapa, o seu time conseguiu ser mais agressivo, conseguiu ser mais contundente nos contra-ataques. Esse é um caminho do que você planeja para o futuro da sua equipe? Eita, outra casca de banana. Cara, nós diminuímos espaços próximo da nossa área. O Fluminense veio tocando a bola, ele deve ter tido mais posse de bola, no jogo deve ter aparecido isso aí. Ele veio até mais próximo da área ali, mas não tinha o passe tranquilo para poder alguém executar. Claro que eles são talentosos e vão achar um momento, sempre vai achar um momento. Tem que atribuir ao talento dos jogadores. Paulo Henrique Ganso, eu sempre falei que Paulo Henrique Ganso, quanto mais ele tiver congestionado, ele vai achar um cara sempre numa situação. Ele agora está um jogador que ele está buscando, está saindo, vem jogar, aparecendo. É um jogador que eu sempre gostei muito dele, é um jogador muito talentoso, é craque. Mas eu acho que aí o Cano gosta de um pouco mais de uma metida de bola para ele finalizar. Ele não teve essa possibilidade de finalização, entendeu? E aí foi, eu acho que a condição. E aí as jogadas, como o Fluminense joga com a linha mais no nosso campo de defesa, né? Entra no nosso campo, os contra-ataques ficam mais evidenciados. Quando nós colocamos aí na vantagem, ficou mais evidenciado aí, né? Boa noite, professor. Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Ainda abordando um pouco a questão do segundo tempo, deu para ver como, especialmente ali nos primeiros minutos, o Corinthians adiantou mais a marcação e conseguiu, como você falou, roubar bolas do Fluminense e levar perigo. Você acha que, por exemplo, projetando o jogo contra o Atlético Mineiro, em que o Corinthians naturalmente vai ter que sair por ter que, pela questão da desvantagem construída no jogo de ida, você acha que esse segundo tempo foi uma espécie de ensaio para o que pode ser o jogo contra o Galo, em que o Corinthians vai ter que se expor mais, vai ter que pressionar mais, roubar mais bola para fazer gol? E também uma pergunta em relação ao Renato Augusto, o encaixe dele, se perguntou muito durante esses últimos dias, onde que o Renato Augusto ia entrar nesse time? Você tem armado o time num 4-4-2, onde que ele entraria, e deu para ver hoje que ele jogou centralizado, um pouco mais próximo do Yuri, e o Guedes abriu mais na esquerda. Essa é a sua ideia mesmo para encaixar o Renato no time? Obrigado. Perambulou, andou para lá e para cá e veio, né, para dizer o time, né? Não vou falar o time. Não vou falar o esquema, me perdoe, mas não vou falar. Nós temos um jogo decisivo, né? Então não vou falar aqui o que nós vamos fazer. Me permite discordar de você numa situação. Em momento algum eu marquei o Fluminense em cima. Porque eu falei para vocês numa entrevista que o campo aumentou 16 metros e 50, porque aí o pessoal falou, mas o campo continua do mesmo tamanho. Eu falei, né? Acho que foi no Rio de Janeiro, né? E o campo aumentou 16 metros hoje.
Esse metro e pouquinho que é da linha da grande área. Porque hoje o jogo começa com o goleiro e os zagueiros lá debaixo do pau hoje. E o Fernando Diniz gosta que você vai marcar em cima dele para que abra o campo. E os jogadores do meio campo do Fluminense são excelentes jogadores que vêm os volantes jogando e estão acostumados a agrupar e sair, agrupar e vira de lado. Então eu não marquei o Fluminense em cima. Eu competi no segundo tempo, foi o que eu falei para os jogadores no intervalo. Olha, nós estamos marcando bem, mas estamos marcando com o olho. Nós estamos correndo atrás deles. Nós temos que competir. Tirar a bola deles, para que eles não cheguem sossegados no nosso campo. Então, só divergindo de você, no sentido da marcação. A marcação começou na intermediária, mas nós começamos a competir. O Yuri, o Rony, o Roger Guedes, o Rony e o Fausto já encostaram um pouco mais nas costas do Yuri e do Roger. Então nós adiantamos, né, que nós fomos lá pegar lá na frente, não. Porque se fizer isso com o Fluminense é complicado. Porque eles estão tão acostumados a fazer isso. Eles ganharam de trabalho. Eu também vou ganhar, é questão de tempo, porque isso é uma coisa que a FIFA, não é eu, nem o Diniz, a FIFA autoriza hoje que a bola não precisa sair da área para ter jogo. Né? Então, é só o goleiro dar o tapa ali que já começa o jogo, né? Ou o zagueiro dar o tapa para outro jogador. Então, isso também a gente pode trabalhar a saída de bola. Só que são muitas coisas para você trabalhar. O Diniz está com o time há um tempão. Né? Então, são muitas coisas que você pode trabalhar para poder atrair o adversário, ganhar esses 16 metros favoráveis, sair jogando. Isso é uma questão que... Então, ao pessoal da análise de desempenho que passou essas informações, né? Já tinha essas informações, quem está vendo os jogos todos os dias deve saber que o Fluminense gosta que se marque um pouquinho eles lá na frente. Galera, essa foi a coletiva do técnico Luxemburgo após a vitória do Corinthians, a primeira vitória do Luxemburgo sobre o comando do Corinthians. Após 7 rodadas, o Corinthians consegue uma vitória e consegue um alívio, né? O Corinthians consegue sair da zona de rebaixamento. Vitória muito importante do Corinthians. O Corinthians que na próxima semana tem Copa do Brasil, galera. Copa do Brasil vai ter jogos difíceis, né? Do Corinthians, né? O Corinthians vai ter que reverter um resultado muito complicado, né? Já que perdeu o primeiro jogo no Mineirão para a equipe do Atlético Mineiro por 2-0. Vai ter que fazer 3 gols aí para poder se classificar para as quartas de finais da Copa do Brasil sem precisar ir para os pênaltis. Caso o jogo termine 2-0, o Corinthians teremos penalidade máxima, teremos pênaltis para poder definir quem vai avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Vitória importante do Corinthians. Tivemos hoje a volta do Renato Augusto, né? Renato Augusto entrou no segundo tempo, né? Renato Augusto precisando, né, voltar aí para poder ajudar esse time do Corinthians que precisa muito do Renato Augusto, né? O Roger Guedes garantindo aí a vitória do Corinthians, fazendo 2 gols, vitória importante do Corinthians, deixou o torcedor muito feliz, né? O Neoquímica Arena com bastante torcedores presente hoje nesse jogo. Tivemos 34 mil torcedores, mesmo com o Corinthians em crise. Você vê que o torcedor está presente e está tentando apoiar a equipe, né? E hoje conseguiu a vitória. O torcedor fica mais tranquilo, porque se não viesse o resultado positivo, a crise ficaria pior, porque o Corinthians tem partida eliminatória nesse meio de semana, precisa tentar reverter um resultado muito complicado, perdeu por 2-0 para o Atlético Mineiro e precisa no mínimo aí de 2 gols aí para poder levar a partida para os pênaltis, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês aí sobre esse jogo do Corinthians e também sobre a coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo.